E hoje teremos uma entrevista super especial com ela, que é uma grande dubladora do Brasil, atriz, locutora, né? Está há muito tempo aí fazendo várias dublagens. Com muito prazer, Mônica Rossi. Mônica, boa tarde, obrigado pela atenção conosco, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo. Boa tarde. A gente que agradece aí a sua atenção conosco. Mônica, o que te levou para a área da dublagem, né? Além de ser atriz e locutora, o que mais te chamou a atenção para você se tornar uma dubladora? Então, o que eu costumo dizer é que eu não escolhi a dublagem que me escolheu, porque eu fui parar na dublagem de uma forma totalmente casual. Eu nunca sonhei em ser dubladora, até porque eu nunca tinha parado para prestar atenção no que era a dublagem. Eu nunca tinha parado para pensar em como eu assistia os filmes lá na sessão da tarde em português. De verdade, eu nunca tinha pensado nisso até os 15 anos, até os 16 anos de idade. Eu conheci o Mário Jorge, né, meu ex-marido, que vocês devem conhecer, que é dublador também, e ele já dublava na época que eu conheci. Eu tinha 15 para 16 anos. E aí, essa convivência é que acabou me fazendo descobrir a dublagem, porque como ele já era dublador, um dia ele me levou para assistir dublagem no estúdio da Herbert Richards, que na época era o que a gente chama assim de a Hollywood da dublagem, né? Todo mundo que sonhava em ser dublador, sonhava em ser dublador da Herbert Richards. E eu fui lá, só assim como curiosidade mesmo, assistir a dublagem, e me apaixonei por aquilo, e fiquei alguns anos ali acompanhando ele, né, indo sempre que eu podia, eu ia com ele, assistia. Daí em 82, a Herbert Richards resolveu aumentar o elenco e colocou um anúncio no jornal convidando atores que quisessem fazer um teste para fazer a escolinha de dublagem. E aí eu já estava lá, né? Eu já conhecia todo mundo, essa altura do campeonato eu já conhecia todo mundo. E aí todos me incentivaram a fazer um teste. E, para falar a verdade, a única pessoa que não me incentivou foi o Mário, porque ele tinha medo de eu me expor, entendeu? De eu não ir bem, enfim, não levar jeito para aquilo e me expor, né? Ele tinha medo dessa exposição, mas todo mundo deu muita força e tal. Ele acabou dando força também, e aí eu fui fazer o teste, né? E foi muito interessante porque eram muitas pessoas, eram mais de 400 pessoas fazendo teste. E entravam grupos, assim, acho que eram de 10 em 10 pessoas. Os testes nem foram feitos num dia só, né? Porque era muita gente. E aí entravam grupos no estúdio. Naquela época se dublava junto, né? Todo mundo junto. Aí entravam os grupos no estúdio. E quando eu fui para a bancada e dublei, né, colocaram lá o texto para mim, lá o trechinho do filme e tal, e eu fui simplesmente dublei, como se eu tivesse feito aquilo a minha vida toda. Então eu digo que eu sou uma pessoa, eu aprendi a dublar observando. Fiz a escolinha, né, claro, como todo mundo teve que fazer, eu fiz a escolinha também. Claro que fazendo o curso eu fui adquirindo mais confiança e tal, foram 3 meses de curso. Ao fim desses 3 meses eu fui contratada como estagiária, que naquela época existia isso, e depois que acabou o período de estágio eu fui contratada mesmo, já passei a ser funcionária da Herbert Richards. Aliás, grande Mário, que inclusive já passou por esse microfone, já nos concedeu uma entrevista uma vez, e gloriosa Herbert Richards, hein? Versão brasileira Herbert Richards. Realmente eu acho que mesmo para quem é mais jovem, que é o seu caso, que é muito mais jovem, essa marca fica ainda na nossa memória, né? Porque quando nós assistimos os filmes mais antigos, né? Essa é uma marca que ficou assim na vida de todo mundo. Na minha, muito particularmente, porque é impossível eu contar minha história sem falar na Herbert Richards pelo menos 10 vezes. E aquela voz marcante também ficou, né? Você escutava aquela voz, você já lembrava. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, ouvintes.
Oi, Carol, boa tarde. Mônica, a gente, né, você passou aí pela, né, essa escola, que todo mundo fala, né, que quando gravava todo mundo junto, que era uma verdadeira escola, porque você aprendia com todo mundo, né, e depois veio aí todo mundo gravando separado, e agora a gente está num terceiro momento, que é a pandemia, né, que teve até discussões aí, grava no estúdio, não vai gravar no estúdio, grava em casa, e como é que você está vendo toda essa mudança? Então, eu acho que essa mudança, eu tenho comparado essa mudança a uma gestação. O trabalho remoto era uma criança que iria nascer de qualquer forma. O que aconteceu com a pandemia é que ela nasceu prematuramente, mas ela ia nascer. Eu acho que o trabalho remoto é uma tendência do mundo, né? Eu acho que pelo bem da humanidade mesmo, né? Pelo bem do meio ambiente, pelo bem-estar nosso, né? Porque tem muitas coisas que nós poupamos quando nós não precisamos sair de casa para trabalhar. Eu sou, assim, uma defensora ferrenha do trabalho em casa, né? Porque você polui menos, você gasta menos, você tem menos estresse porque você não fica exposto aos perigos da rua, né? Enfim, a tudo aquilo que a gente sabe que a gente está sujeito quando a gente sai de casa. Não que a gente tenha que viver enclausurado, não é isso, não é esse o meu ponto de vista, não. Eu gosto de sair, adoro sair, gosto de ter contato com pessoas, mas eu acho que o trabalho remoto, o trabalho em home office ou home studio, enfim, o trabalho em casa é uma tendência da humanidade. E eu acho que é uma tendência ótima, né? Só que, no nosso caso, a gente acabou tendo que aprender isso da noite pro dia, né? E eu acho que isso causou muita polêmica, né? Porque nós não vínhamos nos preparando para isso tão prontamente, né? Alguns colegas até já tinham estudo em casa, em função de fazer outros trabalhos, né? Mas, assim, o trabalho remoto, a dublagem remota é realmente uma novidade, né? Tinha muita gente que tinha o estúdio para, por exemplo, gravar um audiobook. E aí, num audiobook, a pessoa não precisa de um operador. Se a pessoa tem um programa de gravação e aprende a manusear esse programa de gravação, ela própria, né, ela se grava, né? No caso da dublagem, não. Você tem um estúdio, um técnico, né, de áudio lá na casa dele. Você tem um diretor lá na casa dele. Então, assim, são 3 pessoas trabalhando de 3 lugares diferentes. Às vezes até você tem o diretor e o técnico lá no estúdio e eu aqui. Mas, de qualquer maneira, sim, é um trabalho muito novo pra gente. Já acontecia isso em música, né? Já tem vários álbuns gravados que foram gravados dessa forma, né? Cada pessoa em um país diferente. Mas na dublagem realmente é uma novidade. Eu encaro da melhor maneira possível. Eu acho que protege, né, as pessoas nesse momento da pandemia. Eu acho que protege as pessoas, protege as famílias e acho que é uma tendência, é uma coisa que veio para ficar, porque simplesmente já seria uma tendência de qualquer forma, entendeu? A pandemia só abreviou aí essa gestação. Mônica, como é que foi para você fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Foi divertido, né? Muito divertido. Eu amava fazer o sítio. Na verdade, assim, eu amo o meu trabalho. Eu fico muito chateada quando tem algum trabalho que não me dá prazer, né? Acontece, claro que acontece. Mas trabalhos como Sítio, TV Colosso, dublar certos seriados, certos filmes que eu dublo. Eu tenho muito prazer em fazer isso, né? Então, eu acho que o resultado do meu trabalho vem muito desse prazer que eu tenho em fazer o trabalho. Sítio foi uma delícia. Nunca imaginei, né? Porque eu assistia o Sítio, né? Nunca imaginei que um dia eu fosse fazer o Sítio, né? Trabalhar fazendo a Cuca, que é uma personagem tão icônica, né? Tão engraçada, enfim, tão maravilhosa. Eu amei fazer, me senti muito honrada, muito feliz e foi muito marcante na minha carreira. Sem dúvida, Monteiro Lobato, né? É muito especial, né? Um escritor muito especial, sobretudo em obras infantis, né? Sim, sim. Olá, Mônica. Olá, ouvintes do
programa Espaço da Inclusão, programa Teletema Cast. Um prazer receber você aqui no nosso programa, Mônica, sempre destacando a importância da dublagem para nós, pessoas com deficiência visual, né? Porque se não fosse a dublagem, nós não nos seria possível assistir aos filmes, seriados e tanta coisa maravilhosa, bacana aí que vocês dublam. Então, muito obrigada pelo seu trabalho e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço esse carinho, muito importante mesmo para a nossa profissão, que vocês deem esse destaque, né? Porque às vezes a dublagem recebe muitas críticas de pessoas que não gostam de trabalhos dublados, que às vezes até fazem campanha contra mesmo, né? Esquecendo que tem uma parcela da sociedade que depende da dublagem, né? Não só os deficientes visuais, como as pessoas que têm dificuldade para ler, como as crianças, né? Crianças que não têm dificuldade alguma, mas que simplesmente não sabem ler ainda, né? Não chegaram ainda nessa fase da vida de ter essa autonomia. Então, assim, eu fico muito grata a vocês por abrirem esse espaço aqui para falar do nosso trabalho e falar da importância do nosso trabalho na vida de todo mundo. Muito Com certeza. É a mesma coisa a audiodescrição, né? A gente fala às vezes, coloca a audiodescrição, aí as pessoas que não precisam do recurso, esse recurso só atrapalha, essa voz falando junto com a voz original do filme, ou, né, enfim. Mas a gente precisa, e as pessoas idosas que já não conseguem mais ter esse recurso da leitura, né? Exatamente. Eu acho que o princípio de tudo é o preconceito, né? E como eu sempre digo, há muitos anos nós temos um recurso maravilhoso chamado controle remoto. E dali você faz o que você quiser com o seu filme ou o seu programa preferido, né? Você assiste dublado ou não assiste dublado, ou assiste legendado, ou assiste com audiodescrição, você faz o que você quiser. Então eu acho que não tem que ter imposição, né? Eu acho que cada um tem o privilégio de escolher a melhor maneira para assistir o seu programa, né? Então, sejamos todos felizes com nossas opções. Exatamente. Mônica, você fez um papel que me marcou bastante, que foi a Priscila, da TV Colosso. E outro papel que me marcou bastante, que foi bem recente, que você fez em 2016, que foi aquela radionovela dentro da novela Eta Mundo Bom. Ai, que delícia! Foi muito bacana, eu achei muito bacana essa novela com dubladores, né? Teve lá o Ricardo Schnetzer também, e mais alguns colegas. Nader, do Ilbota. Exatamente. Isso, nossa. Então, se você puder falar um pouquinho sobre a Priscila e também sobre a radionovela Herança de Ódio. Então, Jéssica Marino também, Cláudio Tovar, eu tenho que lembrar todo mundo. Falta um. Bom, mas de dubladores, né, vamos falar especificamente de dubladores, eu, Gustavo Nader, Ricardo Schnetzer, Duil Bota, Jéssica Marina e o Gutenberg, que fez os primeiros episódios e depois foi substituído pelo... meu Deus, tá me fugindo o nome dele, mas ele não é dublador. Enfim, vamos começar por Priscila, né? Priscila, minha grande paixão. Priscila, o processo de Priscila foi maravilhoso porque Priscila não era propriamente uma dublagem, né? Assim, a gente chama de dublagem porque a gente tinha que sincronizar e tudo, mas era uma dublagem diferente, porque nós não estávamos ali dublando um programa estrangeiro, né? Nós não estávamos ali reproduzindo uma coisa que já existia. A gente estava ali fazendo um programa 100% brasileiro, de criadores brasileiros, de escritores brasileiros, de diretores brasileiros, de produtores brasileiros, de uma televisão brasileira, né? Então foi um processo diferente. Nós participamos, de certa forma, da criação do programa, né? Porque os cacos, quando nós fomos fazer o teste, né, de voz, nos foi passado foi passada a personalidade de cada personagem, né? Então, nós tínhamos uma orientação de como seria cada personagem. Mas, ao longo do processo, né, ao longo do trabalho,
nós fomos, assim, colocando coisas no personagem, cacos, expressões, bordões. Então, assim, todos nós que dublávamos o programa, nós nos sentíamos fazendo parte desse processo de criação, né? E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu não sei se você já ouviu alguma entrevista minha falando da Priscila. Eu sempre falo que um dos bordões da Priscila, que é um bitrilhão de beijos, essa palavra bitrilhão, quem inventou foi minha filha. E minha filha, na época, tinha uns 4 anos de idade, né? Eu achei muito, muito incrível essa palavra, né? Um bitrilhão. Um bitrilhão é uma coisa muito grande, né? Um bitrilhão. E aí eu falei, nossa, isso é a cara da Priscila. E joguei um dia no programa e ficou. E era muito legal, porque tudo que a gente inventava, assim, na hora da dublagem, ia se incorporando ao personagem ao ponto dos escritores, né? Os redatores do programa, quando mandavam os próximos episódios escritos, né? Quando mandavam o roteiro, já vinha o nosso bordão incorporado ali ao texto criado por eles, entendeu? Então, nossa, foi muito especial. Eu acho que se TV Colosso tivesse tido rede social, né, como tem agora, eu acho que ia ser, assim, um fenômeno estrondoso de seguidores, né, porque realmente era um programa muito especial. E Herança de Ódio, ai, como não amar Herança de Ódio? Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa, onde eu pude exercitar, né, esse outro lado, né, além da dublagem, esse outro lado de atuação mesmo, né, que a gente fazia, apesar de ser uma radionovela, nós tínhamos imagens, então assim, se passava realmente dentro de uma rádio dos anos 40, né? Quem tem acesso à internet pode assistir aos episódios lá dentro do estúdio. Então, tinha todo um trabalho de caracterização, né? De figurino e cabelo e maquiagem, aquela sonoplastia toda, que o Cláudio Tovar, o personagem do Cláudio Tovar, fazia o sonoplasta da novela, era maravilhoso. Nossa, foi assim uma experiência maravilhosa que me deixou muito feliz e muito grata mesmo por essa oportunidade que eu tive. Você teve uma experiência também, Mônica, de ter trabalhado com o seu Cláudio Besterman de Oliveira, também conhecido como Bussunda, no Cacete Planeta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, eu trabalhei com ele indiretamente, né? Porque eu não tinha contato com ele. O único contato que eu tinha com ele, com os outros meninos, era nas festas de final de ano, que a produção do Cacete Planeta sempre promovia festas maravilhosas, e aí é quando a gente se encontrava, e era muito bom porque eles tinham assim um carinho pela equipe de dublagem, né? Mário Jorge sempre que sempre é o diretor de dublagem, né? Sempre me levando, né? Mário Jorge, na verdade, eu sou muito grata a ele, porque eu sempre digo que se existisse não, que hoje em dia até existe no Instagram, mas assim, daqueles fã-clubes de antigamente, né? Eu acho que o Mário Jorge seria o presidente de todos os fã-clubes, porque Mário é muito meu fã, assim como eu sou muito fã dele, e ele prestigia muito meu trabalho, e ele sempre me leva, né, para onde quer que ele vá. Ele sempre que tem uma indicação de um trabalho que seja adequado para mim, ele sempre me leva. E não foi diferente no Cacete Planeta. Então éramos eu, ele, Márcio Simões e Mauro Ramos. E era uma delícia. Nossa, como a gente se divertia fazendo o Cacete Planeta. Era muito bom, muito bom. Eu era a versão feminina de Bussunda, né? Era uma delícia, né? Cacete Planeta é um programa que deixou muita saudade, né? Aquele humor super inteligente, super perspicaz. Nossa, uma delícia trabalhar. Era mais um trabalho que eu ia super feliz, porque era muito divertido fazer. Tem um filme que você dublou também, que é a Molly, né? Do Ghost. Muito bacana também. Sim. Nossa, Ghost
Eu sempre digo que é o filme da minha vida. Eu já dublei muitos filmes maravilhosos, muitos filmes que me fizeram chorar. O mais recente até foi esse que ganhou o Oscar de melhor atriz e melhor filme. Eu, graças a Deus, assim, eu já tive a oportunidade de fazer muitos trabalhos maravilhosos. Titanic é um trabalho grandiosíssimo, né? Mas Ghost é um trabalho que me marcou muito, porque é uma história na qual eu acredito muito, né? Ghost fala de um tema no qual eu acredito muito. Então, foi um filme muito marcante para mim. Quando eu assisti no cinema, eu logo pensei assim, nossa, como eu adoraria fazer esse filme. E na época que o filme foi dublado, que antigamente a gente não dublava o filme logo que o filme era lançado, a gente dublava um tempo depois. Raramente um filme para adultos era dublado, era muito raro, dublado para cinema, né? Era muito raro mesmo. Antigamente quase tudo que era dublado para cinema era filme infantil. E aí a gente dublava para televisão um tempão depois do filme ter sido lançado nos cinemas. Então quando eu assisti o Ghost, eu fiquei pensando, nossa, como eu queria dublar esse filme. E aí, quando o filme foi, um tempo depois, né, quando ele foi comprado pela TV Globo, e aí ele tinha que ser dublado, né, quem trabalhava no departamento de cinema, né, e que indicava as vozes para teste, que escalava os filmes, era justamente Mário Jorge. E ele realmente me escalou para fazer o filme. Até porque quando a gente saiu do cinema, nessa época nós éramos casados, nós fomos com as filhas, né, com as filhas todas, né, porque ao todo eram 3 filhas, né, a Carol, que é a nossa filha, e mais a Dani e a Paula, filhas dele. Ele já saiu do cinema falando assim, você tem que dublar esse filme. Se esse filme for dublado aqui no Rio de Janeiro, tem que ser você. E aquilo ficou. E aí, quando ele me escolheu para fazer, nossa senhora, eu fiquei muito feliz. E eu dublei esse filme muito feliz. Na época, a gente ainda dividia a bancada, e quem fez o Patrick Swayze foi o Garcia Júnior, né, meu compadre. Nós dividimos, né, evidentemente, ali muitas cenas, e foi muito emocionante, muito. Eu me lembro da gente parar algumas vezes para chorar, né? Foi muito emocionante, né? Pelo trabalho, e dividir a bancada com Selma Lopes, imagina. Aí você falou do Titanic também, né? Nossa, o Titanic foi outro Titanic ícone, né? também foi um trabalho incrível, só que no Titanic aconteceu uma outra coisa. Eu não me via no papel. Eu fiquei assim, caramba, eu acho que não. Né? Eu fui indicada, eu fiz teste para o Titanic, Mais uma vez, Mário Jorge indicou as pessoas para fazer teste. Eu fiz o teste e eu não me via muito, né? Eu achava ela muito jovem para mim, mas tive a sorte de ter sido escolhida pelo próprio James Cameron, que foi ele quem escolheu os dubladores do mundo todo, e aí eu fui escolhida e fiquei muito feliz, deixando claro que eu fiz a primeira versão do Titanic, né? Porque o Titanic, quando completou 20 anos, ele foi lançado uma nova versão dele, e aí nessa nova versão houve uma nova dublagem, que não foi feita aqui, foi feita em São Paulo, e aí nessa nova dublagem eu não participei, eu fiz a primeira versão, que foi, assim, maravilhoso. Quem dirigiu a dublagem Titanic foi Marlene Costa, e quem dirigiu Ghost foi Valdir Santana. Indiana Jones, Jurassic Park, Guarda-Costas. Nossa, tem tantos filmes assim que eu amei demais dublar. Tem um épico também, Esqueceram de Mim. Ah, sim. Esse com certeza eu dublei na Delarte. Eu tenho quase certeza de que quem dirigiu foi o Pádua. Maravilhoso também, maravilhoso. Esse filme também se tornou, assim, um marco, né? Um marco do cinema. E um marco da dublagem, né? Um marco na minha vida. Maravilhoso também. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar, de jeito nenhum, né? É Grey's Anatomy, né? Sim. Que faz a médica. Você pede muita dica para sua filha? Muita. Vivo ligando, mandando mensagem para ela enquanto estou dublando, porque para ela e para os meus amigos médicos, né? Porque eu tenho amigos médicos, vivo alugando eles, porque
Às vezes eu tenho uma dúvida, porque depois de tantos anos dublando, né, já estou na 17ª temporada, a gente vai aprendendo algumas coisas. E pelo fato de conviver com Carol, né, que a gente conversa muito sobre medicina, porque eu sou muito apaixonada por medicina. Inclusive, o primeiro vestibular que eu fiz na minha vida foi para medicina. Então a gente conversa muito. E aí uma coisa ou outra a gente acaba aprendendo, né, uns termos médicos e tal. Então, às vezes, eu vejo que tem alguma coisa que eu fico achando que não é assim que se fala em português, né? E aí eu vivo tirando dúvida com ela, com certeza. É uma personagem que eu amo demais fazer, demais. Acho uma personagem muito rica, Meredith, é muito rica, porque ela é tudo que eu acho como símbolo, assim, de uma pessoa forte, né? Ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma profissional maravilhosa, ela, enquanto foi casada, foi uma esposa maravilhosa, né? Lutando ali pelo casamento, lutando para o casamento dar certo, companheira. E o que eu acho muito bacana é que ela mostra as fragilidades de uma pessoa com tantas responsabilidades, né? Ela não é a super-heroína. Ela é uma pessoa que sofre, que falha, que tem suas crises existenciais, que se questiona, né? Então, assim, eu acho ela uma personagem muito verossímil e eu me identifico muito com ela por isso, né? Eu acho que eu tenho muitas coisas da Meredith, talvez por isso, eu acho que talvez isso ajude, né, a essa entrega no trabalho. Eu amo dublar Grey's Anatomy. Amo demais. Tem um filme que tem uma trilha sonora que eu particularmente adoro, 007. Uhum. Né, eu lembro que eu dublei algumas coisas de 007, mas eu não lembro exatamente o que. Eu sou, na verdade, assim, eu sou péssima para falar das coisas que eu já fiz, porque eu não lembro. Eu lembro de algumas coisas, mas eu não me lembro de tudo. Então, assim, nome de personagem, fala uma frase da personagem e tal, eu não vou saber, entendeu? Eu sou realmente uma negação, porque eu não lembro mesmo, não, assim, não me aproprio tanto das personagens a esse nível de lembrar e, enfim. Mônica, você já trabalhou com audiodescrição? Nunca. É engraçado que nunca trabalhei com audiodescrição, nunca. Agora foi a primeira vez que eu fui convidada para fazer um audiobook, porque é minha amiga, mas assim, nunca ninguém me chamou para fazer audiobook. Tem uns trabalhos que eu tenho que passar assim por uma fronteira, né? Tem uma fronteira aí imaginária. Não sei, tem coisas que nunca me chamaram para fazer. É engraçado que quando começaram esses aplicativos, Siri, por exemplo, o Waze, Google Maps, todo mundo, Mônica, você tem que ser a voz. Nunca me chamaram para nada. Então, não sei o que acontece. E fala um pouco sobre esse audiolivro, audiobook que você fez. Então, uma amiga minha, Ana Cristina, ela um dia, ela é uma historiadora, né? Ela é uma pessoa que trabalha com história da arte, museus, é uma pessoa incrível, né? Assim, conversar com a Ana é ter uma aula sempre, né? Além de ser uma pessoa divertidíssima, que a gente ri um bocado junto. E um dia ela me ligou, Mônica, preciso falar com você. Eu, fala, né? Que foi ela? Tive um sonho. E neste sonho, eu tive uma orientação que eu precisava escrever um livro para crianças com deficiência visual. E foi incrível porque eu praticamente escrevi esse livro eu não lembro em quanto tempo, acho que em 3 dias. Foi um negócio assim, recorde. Ela sentou para escrever e não conseguia parar de escrever. E aí ela falou assim, eu vou precisar, obviamente, narrar esse livro. E eu queria saber se você topa entrar nesse projeto comigo. Eu falei, mas é
óbvio que eu topo, é claro que eu topo. E assim foi. Em menos de um mês, acho que em 2 semanas, não lembro exatamente em quanto tempo, eu já estava começando a gravar o livro e foi maravilhoso, uma experiência assim totalmente nova para mim, e o livro está em fase já de finalização, né, de sonorização, e brevemente ele vai ser lançado, e quando ele estiver para ser lançado, eu tenho certeza de que vai ser muito bacana falar desse livro aqui, e eu acho que seria legal convidar a Ana para falar desse livro, porque ela com certeza vai falar com muita propriedade. É um projeto que ela, assim, mergulhou fundo, né, e ela se emociona muito quando fala desse projeto. E eu também fico muito emocionada e muito grata, né, por ela ter me convidado. Afinal de contas, ela conhece tantas outras pessoas, né, que poderiam ter feito, e eu fiquei muito feliz de ter sido a contemplada. Já fiquei curiosa. Eu tenho certeza de que vocês vão amar. É um livro, a princípio, parece ser um livro só para crianças, mas na verdade é um livro para a família, né? É a história de uma menina que não conseguia descobrir o mundo por superproteção da família, né? Então, era uma menina que não saía de casa, que nunca andava sozinha, que não fazia nada sozinha porque a família, né? Por excesso de amor, né? Deixando bem claro isso, né? Às vezes as pessoas, a família, né, os pais, principalmente as mães, eu devo admitir, às vezes nós erramos por excesso de proteção, né? O amor é tão grande, a gente tem tanta preocupação e tanta vontade de proteger que a gente às vezes acaba atrapalhando, né? E não tem nada de errado nisso, né? Não é pra ninguém ficar chateado nem nada. É só uma coisa para se prestar atenção, né? E tentar ter um outro olhar, tentar entender que os filhos, eles precisam dar seus próprios passos, né? Mesmo que caiam e se machuquem. Mas cair e se machucar faz parte do processo da vida de todo mundo, né? Então a gente não pode querer super proteger a vida inteira. Essa é a mensagem do livro. Muito bacana. A pergunta que nós sempre fazemos, né, quando a gente entrevista dubladores: você acredita que no momento atual da dublagem é possível uma pessoa com deficiência visual fazer dublagens? Olha, sinceramente eu não sei. Eu não sei responder essa sua pergunta. Agora, vamos pensar que existem narrações dentro de um filme. Existe, né? Quando você tem um ouvido muito bom, né? Quando você tem muita percepção, e geralmente as pessoas com deficiência visual têm essa percepção, né? Tem a audição mais apurada. Eu acho que sim, que é possível, se você consegue reproduzir exatamente o que você ouviu, né? Com as intenções, com as pausas. Por que não? Eu não descarto essa possibilidade. Hoje em dia nós temos uma tecnologia que permite ajudar a sincronizar, né, as falas. Então, eu não posso aqui afirmar é possível, né? Eu não seria leviana, né? Porque seria até, de repente, dar esperança a um monte de gente de fazer um trabalho que eu não sei se é possível, né? Mas eu digo o seguinte: eu não acho que seja impossível, entendeu? Eu acho que é um caminho que talvez possa acontecer, sim. Você já dublou alguma coisa com a Carol, né? Geralmente você trabalhou com o Mário Jorge. Já aconteceu de fazer tipo Mário dirigir, vocês duas dublarem juntas? Já, desde que ela era pequena. Nós já fizemos muita coisa juntas. Inclusive, juntas mesmo, né? Na época que a gente dividia bancada. Nós dublamos um filme que fez muito sucesso na época, que é A Mão que Balança o Berço, que era a história de uma babá, uma mulher, né, que conseguiu um emprego como babá numa família, e na verdade ela estava querendo se vingar daquela família. E aí ela começou a jogar a filha contra a mãe, enfim, e fazer umas maldades. É um filme muito, muito de suspense, né? Eu lembro desse filme. Anos 90, fazia babá.
Eu fazia a babá e a Carol fazia a criança. Dublamos, ai meu Deus, aquele filme que é um cachorro São Bernardo. Beethoven? Beethoven, dublamos Beethoven, ela era uma das crianças. Tem um filme maravilhoso também que eu dublei a Michelle Pfeiffer, que é Michelle Pfeiffer e George Clooney, que ele tem uma filha e ela tem um filho e os dois acabam se apaixonando. Quem dublou a menina foi a Carol e quem dublou o menino foi o Marcos Júnior. Então tava tudo em família. E o diretor, Mário Jorge. Não, o diretor eu não lembro quem foi. Não me lembro quem foi o diretor. Mas eu já dublei coisas que o Mário Jorge dirigiu e que eu e Carol dublamos juntas ou dublamos separadas, mas assim, dublamos o mesmo filme já há muita coisa. Recentemente nós estávamos dublando uma série da Netflix, que é Sabrina, que eu fazia a Mrs. Wardwell e ela fazia uma personagem que eu não vou me lembrar o nome, mas nós dublávamos essa série juntos e a direção era do Mário Jorge. Dublamos Superstore, que ela faz uma personagem e eu fiz algumas personagens. E tem muita coisa que a gente dublou, muita coisa. Fizemos um desenho lindo, lindo da Disney, que é o Dinossauros, que quem dirigiu foi Garcia Júnior e eu dublava a mãe e ela dublava uma das personagens. Era maravilhoso. Mônica, e novela mexicana? Ih, dublei um monte. Nossa, dublei um monte. Me divertia fazer novela mexicana. Imagino. A novela mexicana, todo mundo tem bronca, né? Fala assim, ai, por que novela mexicana é tão mal dublada? Mas eu sempre defendo a dublagem. Aliás, eu sempre defendo a dublagem, né? De qualquer forma. O que acontece na novela mexicana é que é muito difícil dublar. Exatamente pela semelhança entre o espanhol e o português. Nós temos muitas palavras que são quase iguais, né? Então, às vezes, você vem numa frase, digamos, uma frase com 5 palavras. Dessas 5 palavras, 4 palavras são quase... Essas 4 palavras são quase iguais às palavras em português. Então, você vem ali com um sincronismo absoluto. Só que no meio da frase tem uma palavra que em português e espanhol elas são completamente diferentes. Aquilo ali é o suficiente para você achar que está tudo fora de sincronismo, entendeu? Porque como você percebe as palavras todas iguais, né? Quando vem uma palavra diferente, você acha que está tudo fora de sincronismo. Então, parece sempre que está mal dublado, né? Para quem assiste. E uma outra coisa também, para quem está vendo a imagem, né? É que, principalmente os atores mexicanos, né? Os atores latino-americanos, de um modo geral, à exceção dos brasileiros, e eu acho que os argentinos também não, mas vamos focar aí no México. O México, vocês já devem ter ouvido falar, assim, em muitos filmes, os mexicanos são referência de dramalhão, né? Eu já dublei muitos filmes que o personagem, quando quer falar que alguém está sendo dramático, fala assim, tá parecendo o dramalhão mexicano. Eles têm essa linha de interpretação, né? Essa escola de interpretação mais dramática. Então, o que acontece? Principalmente, eu não sei se para vocês que só ouvem tem esse efeito, né? Se vocês fazem essa distinção, mas para quem está vendo a imagem, fica meio difícil, porque nós brasileiros temos uma linha de interpretação mais naturalista, né? Mais parecida com a do cinema americano, né? Eles têm essa interpretação mais dramática. Então, obviamente, a expressão facial deles, todo o gestual deles é muito mais exagerado. Então, o que acontece? Se a gente faz exagerado como eles, acaba ficando meio chato de ouvir para nós, né? Para aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Se a gente faz completamente naturalista, do jeito que a gente está mais acostumado a fazer, não combina com a expressão deles, né? Porque eles têm uma expressão mais carregada. Então, encontrar esse meio termo, né, entre o super dramático deles e essa coisa bem mais natural nossa, encontrar esse meio termo é meio difícil. Por isso é que sempre se tem a impressão de que tá mal dublado, entendeu? Qual é a impressão de vocês a esse respeito?
respeito? Do ponto eu já de peguei vista só do áudio, tem essa diferença? Eu gosto de pegar, às vezes, as coisas, eu até domino um pouco mais de espanhol que o inglês, né? Mas eu gosto, às vezes, de pegar o original. Hoje com a internet é mais fácil, né? A gente pegar uma novela, alguma coisa e tentar assistir o original pra ver como é. E realmente, a mexicana é aquela coisa, assim, você começa a assistir no original, dá até meu Deus do céu, caramba! Vai dar um peso, né? Uma angústia. Dá um peso, porque a gente tá acostumada com uma coisa mais naturalista, né? Já me incomoda, porque foi uma coisa já que me incomodou, que nem agora a gente foi jogada aí pra frente de uma câmera, sem ter a mínima noção do que fazer com ela, e eu fui uma das que vim com uma visão totalmente de palco pra frente da câmera, e aí a gente vem com essa coisa toda exagerada e não sei o quê, e aí eu comecei a assistir muita peça online, essas coisas que começaram a ser feitas assim, meio que às pressas, né, pandemia e tudo, e isso começou a me incomodar, eu falei, caramba, isso tá me incomodando, e eu fui fazer curso, tal, fui, né, também porque eu, como atriz, eu também tenho que aprender a lidar com a câmera, né, e aí eu falei, caramba, nossa, é outro mundo, né, a coisa mais natural, parece que na frente da câmera fica mais bonito, e aí a gente começa a assistir as coisas mexicanas, no original, me dá um negócio assim, me incomoda, porque é tudo muito exagerado, um exagero muito grande, e eu falo, nossa, mas pra que tudo isso, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão também, como trazer isso pra dublagem, sem ser tão natural pra não, né? E sem ser tão exagerado como eles são. Pois é, esse meio termo é a cereja do bolo, né? É o pulo do gato que a gente tem que saber dar para que as pessoas não fiquem sempre com essa impressão de que tá mal dublado, entendeu? Esse pulo do gato aí é meio difícil, mas só a experiência mesmo, né, nos traz isso. E novela turca, você já teve a oportunidade de dublar? Sim, maravilhosa, maravilhosa. Eu dublei, na verdade, foi um marco na minha vida, porque foi o primeiro trabalho que eu fiz de dublagem remota, com direção do Marcelo Sandrini e da Roberta Nogueira. Foi o primeiro trabalho que eu fiz quando eu ainda não tinha uma cabine de estúdio, quando tudo era improvisado, quando eu ficava aqui sofrendo porque o vizinho estava fazendo barulho, porque o carro lá de fora estava com som alto, porque tinha alguém fazendo obra. Nossa, as primeiras dublagens foram de muito sofrimento, né? Porque eu sabe quando a gente tem aquela ansiedade, né? Tinha que dar certo, porque eu definitivamente não iria fazer dublagem presencial, mas eu precisava trabalhar, eu já estava 2 meses sem trabalhar, né? E a vida não para, né? As contas continuam chegando e eu tinha muita ansiedade, foram dias muito difíceis, porque essa ansiedade, né? Essa coisa de tem que dar certo, e quanto mais eu dizia tem que dar certo, parecia que mais dava errado. E aí eu comecei a descobrir que a minha casa é um paraíso, só que não. Minha casa, na verdade, é barulhenta, obviamente, né? Para padrões normais, eu tô num silêncio absoluto. Mas quando a gente coloca em um padrão estúdio de gravação, aí é que você vai percebendo como vem barulho de todo lado, né? Esses barulhos para mim eram imperceptíveis até então. Mas então, foi a primeira novela turca e o primeiro trabalho que eu fiz de dublagem remota. E eu sou muito grata tanto ao Sandrini quanto à Roberta, quanto ao estúdio Alcateia, que me proporcionou isso, me emprestou equipamento, né, me orientou de que maneira que eu iria fazer, e graças a eles eu consegui aprender, né, essa forma de trabalhar, e hoje em dia eu tenho uma cabine, a prova de som, né, tenho o meu próprio equipamento, graças a Deus sigo aqui trabalhando, mas eu jamais vou esquecer que eles foram pioneiros nisso e que me deram essa mão, né, para praticamente recomeçar uma carreira. Essa novela, ela está no ar em alguma emissora?
Ela está no ar na internet, você consegue ver na internet, mas ela foi dublada para Angola e Moçambique, né? Nós, inclusive, ano passado, em agosto, acho que foi em agosto, que a TV fez aniversário, e aí eles até nos convidaram, né, os dubladores brasileiros a enviarem uma mensagem, né? E essa mensagem foi ao ar, eu me senti muito feliz, né, honrada por ter sido convidada, e a novela, eu sei que a novela é um sucesso, e a dublagem é um sucesso. Eu fiz uma personagem chamada Feride. Qual que é o nome da novela? O nome da novela é A Força de Viver, é exibida na Zap Novelas de Angola e Moçambique. Eu dublo a personagem Feride, que é interpretada pela atriz Serai Gosler. E tem outros dubladores também que fizeram muitas coisas em desenhos e filmes japoneses. Você fez alguma coisa nessa área? Olha, essa área é uma outra área que eu preciso ultrapassar esse muro. Eu fiz pouquíssima coisa de anime, pouquíssima coisa. Assim como eu fiz poucos, tenho feito, recentemente até foi lançado um game, eu faço pouco game, e anime eu fiz quase nada. Eu acho que eu fiz um anime na minha vida toda, e assim mesmo assim, uma participação bem pequena. Então, não tenho muito... A única coisa que eu sei sobre anime é que realmente é bem difícil de dublar, porque a métrica, né, é muito diferente da nossa. Então, é bem difícil de dublar. Mas eu não fiz muita coisa, fiz pouquíssima coisa de anime, não tenho assim, gabarito para falar muito, não. Só que é muito difícil. O que é mais difícil para você? Dirigir dublagem ou fazer dublagens? Eu acho que dirigia. Porque você dirigia, primeiro que você leva trabalho para casa, né? Quer dizer, agora tudo é trabalho em casa, mas a direção, quando você acaba ali de gravar, você continua tendo trabalho, entendeu? Então, assim, é mais trabalhoso dirigir. E você também lida, né, com os ânimos de outras pessoas, né, com o humor de cada um. E cada um que chega para trabalhar, né, chega aí com a sua bagagem, né? Então, eu realmente prefiro dublar. A parte da direção que eu gosto é de, quando eu pego assim dubladores mais novos na profissão, essa parte didática, né, do ter alguma coisa para ensinar. Então isso eu acho bacana, porque tem muita gente com muita vontade de aprender, né, quer fazer o bem feito, quer fazer o melhor. Então quando eu pego essas pessoas com essa vontade de acertar, isso me deixa muito empolgada, né, eu adoro. Mas eu acho mais prazeroso dublar. Eu não dirijo já há bastante tempo. Tive convites, agora com o trabalho remoto, já tive convites para dirigir, mas tô adiando. Tô adiando o trabalho de direção. Eu tô priorizando mesmo a dublagem, que é o que realmente eu amo fazer. E quem é a sua inspiração? Assim, quem é aquela dubladora que você fala, meu Deus, essa eu me inspirei pro resto da minha vida? Juraciara Diácovo, que dublava, assim, o pessoal dublou várias personagens icônicas, mas que ficou muito famosa, e famosa numa época em que não existia internet, quer dizer, naquela época para ser famoso tinha que ser famoso mesmo, né? Não tinha nada de celebridade instantânea. Ela ficou muito famosa por causa de uma série chamada Casal 20, e ela foi a minha inspiração, claro, eu tive várias inspirações, mas é que no caso da Juraciara eu descaradamente imitava mesmo, sabe? Porque assim, para mim ela era o suprassumo do que havia de melhor, né? Mas não estou desmerecendo as outras dubladoras. Claro, me inspirei demais em Sumara Luise, me inspirei demais em Angela Bonatti, Carmen Sheila, Glória Ladani, Sônia de Moraes. Sônia de Moraes foi quem fez a Rose idosa, né, no Titanic. Sônia Ferreira, Nelly Amaral, nossa, tanta gente maravilhosa
Neida Rodrigues. Nossa, eu vou ser injusta, porque são tantas mulheres maravilhosas na dublagem. Aprendi tanto com elas. Mas a Juraciara foi a pessoa que eu realmente imitava. Não tenho vergonha de falar, eu imitava a Juraciara. Ela realmente foi a minha grande musa inspiradora. E para fazer, sempre tem que falar isso também, e para fazer as comédias, né? Para fazer as negras maravilhosas que eu dublo em comédia, a minha inspiração é Mário Jorge. Mário Jorge é minha inspiração para comédia. Agora não podemos deixar passar em branco de pedir para você, se você puder, fazer a Priscila para nós. Sim, claro. Então, vamos lá. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Continuem me seguindo lá nas redes sociais e um bitrilhão de beijos! Mua! Maravilha. É isso, gente. Mônica Rossi conversou com os ouvintes do programa Espaço da Inclusão Teletema Cast para a Rádio Teletema e demais emissoras. Muito obrigado e até mais.